Eu uso o Galaxy, o Brian. Então tá. Então vamos retomando aos pouquinhos, né? Esse tipo de exercício, tratar de integrais de polinômios, principalmente, que é algo que não precisamos de um método numérico para resolver integrais de polinômios, porque integrar um polinômio é algo bem simples, mas é para adquirirmos confiança no resultado de quando nós não vamos ter uma integral simples, ou quando a integral não é algo, ou não existe, né? Já vai ter um exemplo agora. Então, tratar desses exemplos envolvendo polinômios é interessante para testarmos bem o método. Bom, então tá. Quando se fala em solução analítica, eu estou falando da resolução tradicional, né? Resolução tradicional. Eu faço a integral de 9, que é 9x, e faço a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. E aí, então, eu substituo os limites e encontro 18. Então, isso nós vimos lá no cálculo 1 e 2. Então, vamos tratar disso agora com n igual a 10. O que é esse n igual a 10 que ele fala, né? Então, esse n igual a 10 implica, né, que eu tenho 10 subintervalos de mesmo tamanho. E o tamanho desse subintervalo é h. Então, o que acontece? Então, eu vou pegar qual é o intervalo, né? O meu intervalo em questão é esse aqui, de 0 a 3. Então, o comprimento do intervalo vai ser 3 menos 0, ou seja, 3 menos 0, dividido pelo total de subintervalos. O total de subintervalos é 10. Então, vai ficar 3 sobre 10, 0,3. Então, o meu H é 3, é 0,3. Então, o que é isso? Eu vou começar em 0 e vou até 3. Andando de a cada 0,3, né? Então, Errado. eu tenho o meu x0 é aqui. O x0 é sempre esse número aqui, né? Então, esse aqui é meu x0. Esse aqui é meu xn. Né? Então, o meu x0 é um 0. Não necessariamente ele sempre vai ser igual a 0, né? Ele sempre a gente pode denotar dessa maneira. O x0 está embaixo e o xn está aqui. Tá? Então, tá. O x0 e ele vai andando de 3 em 3. Então x0 mais o h, ou seja, 0 mais 0,3, 0,3. Então, esse aqui fica sendo o meu x1. Ando mais 0,3. Então, ele vai parar no meu x2, que vai ser o 0,6. Ando mais 0,3. Vai parar em 0,9. E aí ele vai fazendo isso até chegar no x10. Certo? Então tá. Então, até chegar no x10. Então, essa aqui é a contagem, então, para o meu H 0,3 ou 10 subintervalos. O que acontece? Como é que nós vamos organizar isso em tabela do Excel? Aqui tem todo o passo a passo, né? Como fazer isso. Mas deixa eu ver só uma coisa. Só ver uma coisa aqui. Então, o que acontece? Vamos fazer o seguinte. Eu acho que é melhor eu puxar direto, fazer um Excel direto. Só fazer isso. Eu vou fazer no Excel. Eu vou abrir meu Excel aqui e nós vamos organizar isso lá. O Excel está abrindo aqui.
Então, eu vou organizar, então, o que eu vou fazer no Excel? Eu vou fazer com vocês no Excel, e aí, na apresentação de PowerPoint, já está bem resolvida. Isso, a gente pode, o passo a passo está feito, mas eu vou fazer no Excel, fica mais interativo, mais dinâmico do que eu passar slide. Tá. Quero colar. Não, tá, enfim. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou puxar aqui o Excel agora. Aqui o Excel. Então, nós queremos resolver a integral, né? Nós queremos resolver uma coisa. Vou botar aqui um. Não é comentário. Então, nós queremos resolver a integral, né? Bom. Então, nós queremos resolver. Sim. Então, nós queremos resolver a integral que vai de 0 até 3, né? De 9 menos x ao quadrado dx. Esse é o nosso objetivo. Com 10 subintervalos, né? Ou seja, nós queremos isso com... maior aqui. Então, nós queremos resolver essa integral aqui com 10 subintervalos. Ou seja, nós queremos dividir esse meu intervalo em 10 partes. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou botar o k, o total de subintervalos, o xk, né? E o f de xk. Tá. Então, se o meu n, né? O meu n, essa aqui mais para baixo. O meu n é 10. Nós queremos 10 subintervalos. Então, quem vai ser meu h? Né? O que vai ser meu h? O h vai ser quem? Vai ser o limite superior, que é 3, menos o limite inferior, que é 0, dividido pelo total de h's, né? Então, deu 0,3. Então, tá. Então, na linha 0, o meu x0, aqui corresponde ao meu x0, eu tenho quem? Eu tenho o meu limite inferior, né? Ou seja, eu tenho 0. Então, esse valor aqui, né? Esse valor dessa célula aqui corresponde a esse valor aqui, né? Ou seja, o começo. Mas sempre a gente vai chamar de x0. E o x0 nem sempre é 0. Aqui deu coincidentemente ser 0, mas é sempre o limite inferior da integral. Tá. Antes de nós falarmos de quem é o xk, vamos ver o seguinte. Nós vamos contar as linhas. Quantas linhas eu quero? Eu quero ter 10 linhas, né? Ou seja, eu quero ir até a linha 10. Vou botar mais um. A linha 10. Então, tem que ter 10 linhas. Ok? De quanto em quanto isso vai... eu vou estar pulando. Eu vou estar pulando a cada 0,3. Ou seja, eu vou estar pegando o x anterior, somando com 0,3, né? Então, somando com h. Então, eu estou pegando o valor da posição anterior e somando com h. E isso aqui vai indo até 10, ou seja, e tem que chegar em 3. Ou seja, tem que chegar aonde? Tem que chegar no limite superior. Ele tem que chegar no limite superior com a quantidade de pontos que foram determinados para ele pular. Então, por exemplo, aqui é meu x0, aqui é meu x1, aqui é meu x2, x3, até o meu x10. Tá? Quem vai vir na função? Bom, quem vai vir na função? Vai vir na função é isso aqui, né? Essa aqui é a minha função, né? Então, é a função 9 menos x ao quadrado. Eu vou programar ela aqui. Então, isso aqui é igual a 9 menos x ao quadrado. Aqui. Bom, se eu venho aqui arrasto, eu vou ter isso aqui. O que ele fez? Por exemplo, ele pegou no x5, ele simplesmente no x5, ele calculou 9 menos 1,5 ao quadrado. Você faz isso na calculadora, vai ter que dar o resultado que deu ali.
certo? Então, tá. Criamos essa tabela. Isso aqui é bem importante, essa criação dessa tabela. Lá no PowerPoint está explicado detalhadamente como isso foi feito. Tá? Tá. Feito isso, agora o que nós temos que fazer? Resolver a integral. Como é que nós vamos resolver essa integral? Nós vamos resolver ela pelo trapézio. Como é que se resolve isso pelo trapézio? Bom, então, se eu for lá nas notas da aula, a gente vai ver o seguinte, que a regra do trapézio diz o seguinte, né? Que a integral, né, do trapézio nada mais é do que h sobre 2, né, ou seja, então, h sobre 2, vamos aumentar essa letra aqui já. Então, h sobre 2, né? Nossa, merda, caixa, tudo. H sobre 2. Tem um microfone aberto. Então, H sobre 2. Aí abre um parênteses. Vai vir o Y0 mais 2 vezes quem? 2 vezes a soma. Tá? Vou botar... Tá, tem lugar errado essa. Ctrl X. 2 vezes a soma. Então, começando aonde? Começando em K igual a 1 até N menos 1 de YK. Entendi isso aqui. Vamos ver se agora ele vai direito. Não estava direitinho. Agora sim. De K igual a 1 até K menos 1, até N menos 1, de YK, mais Y. Então, essa é a regra do trapézio. Essa fórmula aqui, ela resolve a integral. Então, vamos ver como é que fica. Então, tá. Então, vou botar aqui a integral. Pelo trapézio. Vai ficar quanto? Igual a quem? O H sobre 2. Então, quanto é H sobre 2? Vai ficar o H dividido isso por 2 vezes. Quem é o Y0? A gente vai olhar para a tabela e vai dizer assim, nossa, não tem Y, que coisa horrível, onde é que eu vou tirar o Y? O Y nada mais é do que isso aqui, né? Ou seja, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com funções onde o Y, né, ele é uma função de x. Então, onde está escrito função de x é y. Isso aqui, às vezes, confunde muita gente e tem gente que perde uma semana inteira e não me pergunta por causa que não lembra que y é uma função de x. Então, o que acontece? Então, quem é meu y0? Meu y0 é o valor do y na linha 0. Linha 0, quem é o meu y? É esse aqui, é 9. Mais 2 vezes quem? A soma que começa na linha 1 e termina na linha n-1. Então, termina na linha n-1. Quanto é que vale meu n? Meu n vale 10. n-1, 10 menos 1, 9. Então, ele começa na linha 1 e termina na linha 9. Tá? Então, como é que fica? Como é que fica? 2 vezes quem? 2 vezes a soma, assim mesmo que se escreve, ou seja, aquele somatório é escrito como soma, começa na linha 1 e termina na linha 9, na linha n-1. Fecha parênteses, mais saúde. Já vou descobrir quem foi. Já descobri. Vou emudecer. Poderia chantagear e dizer assim, olha, eu vou dizer o nome, mas vou ficar quieto. Então, o que acontece? Então, nós temos aqui exatamente a fórmula. Quando eu der o Enter, vai me dar o valor da integral.
17,95. O que nós encontramos quando nós calculamos isso de forma analítica? Nós encontramos o valor de 18. Ok. Veja só, é bem simples resolver uma integral pelo método trapézio. Bem simples, 17,95. Vamos ver como é que ficou lá no PowerPoint. A resolução analítica é 18. Né? Aqui está todo o processo explicadinho como foi feito lá. Tá? Está bem simples, aqui ele explica como é que eu fiz o x, como é que eu faço a f de x. E aqui como é que eu faço, então, para calcular a integral. Mesmo esquema, bem certinho. Tá? Então, meu resultado deu 17,95. Ok. Agora, então, vamos calcular, fazer um exemplo mais elaborado. Como assim? Vamos ver o seguinte. Lá na probabilidade, vocês têm a distribuição normal de probabilidade. Né? Então, quando você tem uma variável contínua, por exemplo, tempo, né? Quando você está trabalhando lá com aqueles cálculos de qualidade, então você sempre tem intervalos de confiança. Esses intervalos de confiança, eles sempre querem garantir que eu tenha 95% de confiança, ou seja, eu tenha 95% de chance do intervalo que eu escolhi conter a medida verdadeira, né? Que eu estou avaliando. Então, é isso que o intervalo de confiança está medindo. Quando você faz, sei lá, uma pesquisa eleitoral e eles dizem, com 95% de confiança, eu estou dizendo que a probabilidade de que o intervalo de confiança escolhido contém o verdadeiro valor é de 95%. Para chegar a esses intervalos de confiança, né, sempre não, né? A palavra sempre é muito forte. Nos casos que nós estudamos, basicamente boa parte da engenharia de qualidade, por exemplo, ela está fundada ela depende da distribuição normal padrão, por exemplo. Normal padrão é aquilo que a gente sabe. Média 0, desvio 1. Aqui está a distribuição normal padrão. Bom, então o que acontece? O que nós temos aqui? Essa variável aleatória, se eu quero obter, né, a probabilidade de 0,95, né, eu quero obter a probabilidade de 0,95, então eu vou ter que ter uma região abaixo da curva dada por essa expressão aqui. Vamos voltar lá. Então, se eu fizer o gráfico dessa função, né? Se eu fizer o gráfico dessa função, eu quero obter abaixo dessa curva aqui, né, uma área de 0,95, né? Ou seja, 95 de 0,95. Ou seja, 95%. Então, eu tenho aqui um limite inferior e um limite superior. Tá? Isso aqui já está tudo tabelado. Isso aqui não é nada novidade. Então, o que essa atividade está propondo? Ela está propondo resolver essa integral aqui e mostrar que realmente essa integral vai se aproximar, né? Ou seja, essa integral aqui, eu resolver essa integral, ela se aproxima de 0,95. Então, vamos fazer a conta e vamos ver se realmente essa integral se aproxima de 0,95. Qual é a peculiaridade dessa integral aqui? Tá? Bom, primeiro, o que ele está dizendo aqui embaixo para nós? A gente tem que lembrar disso aqui. Isto aqui é uma constante de integração. Tá? Ou seja, o que a gente faz com constantes de integração? Joga para fora. Tá? Então, a variável de integração é x. Eu já vi colocar isso aqui na frente de aluno e aluno que fica preso porque não sabe o que fazer com a raiz de 2π. Ora, pi é um número, né? 2 é um número. Isso aqui tudo é constante, joga para fora. A minha variável de integração é o x. Né?
Ou seja, vai ficar isso aqui. E aí nós temos essa integral aqui. Essa integral aqui, né, ela não é muito amistosa. Analiticamente, a solução dela é muito complicada. Tá? Lá no cálculo 2, por exemplo, não tem como nós resolvermos, usando as técnicas que nós usamos lá, uma maneira de resolver essa integral. Tá? Para resolver essa integral aqui, nós precisamos de outros artifícios que não estão lá na disciplina de cálculo 2. Então, não, a resolução analítica dela é muito trabalhosa. Por isso, nós poucas vezes se usa a solução analítica dela. Então, para resolver essa integral, nós vamos usar um recurso numérico. Tá? E aí vem a seguinte situação. Lá na probabilidade estatística, vocês têm várias tabelas, né, que vocês têm que usar a tabela T, a tabela F, a tabela normal. Né? Aquelas tabelas são integrais, ou seja, são integrais que já foram resolvidas, como essa aqui, por exemplo, e que estão lá. E elas foram resolvidas de forma numérica, porque a integração analítica delas é muito difícil. Ou seja, a integração numérica é mais fácil. Então é o que a gente vai fazer agora. Então nós vamos resolver isso aqui de forma numérica. Então tá. Quantos subintervalos eu quero? Eu quero 20 subintervalos de tamanho H. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá para Excel. Né? Vamos lá para Excel. E aí nós lá vamos resolver isso. Vamos fazer o seguinte só. Essa informação aqui. Vir para cá. Vamos vir para cá. Vamos resolver agora. Vou resolver agora esta integral aqui. Resolver. Agora o nosso objetivo é resolver esta integral. Esse é o nosso objetivo, essa integral aqui. Tá. Nós vamos fazer isso. Primeiramente, ele disse que ele quer um N de 20, ou seja, eu quero 20 subintervalos. Então, se eu quero 20 subintervalos, eu quero dimensionar, então, um H. Então, qual vai ser meu H? Vai ser o limite inferior, melhor, o limite superior, 1,96, menos o limite inferior. Qual é o limite inferior? Menos 1,96. Ou seja, o limite inferior e o limite superior. Tá? Dividido isso por quem? O total de subintervalos. Isso deu 0,196. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o número de linhas, o x em cada linha e a função em cada linha. Tá. Então, a linha 0. Linha 0, o x0 vai ser quanto? Vai ser o limite inferior. O meu limite inferior é 1,96, menos 1,96. Vamos para a próxima linha e vamos arrastar até embaixo. Então, vai ficar 1 mais o valor de cima. Vamos arrastar até 20, né? Até 20. 19 mais 1. Tá. Agora, como é que eu arrasto aqui? Eu sempre vou pegar, para fazer o arraste aqui, eu vou pegar o valor de cima, o valor anterior, mais o valor de H. Né? Fixo, né? Você tem que fixar isso, porque senão isso aqui vai dar erro. E eu tenho certeza que essa semana alguém vai me mandar uma dúvida, porque não fixou esse H. Então tá. Fixei o H. E agora, então, a gente arrasta. Arrastou. Então tá, muito bom. O que acontece? Na hora que eu arrasto,
Então, o que eu vejo? No n igual a 20, porque eu quero 20 subintervalos. Qual deve ser o valor de x? Tem que ser o valor do limite superior da integral. O limite superior da integral é 1,96. O limite superior da integral é 1,96. Ok. Tá, agora então nós vamos digitar a nossa expressão. Então, como é que fica a expressão? É exp elevado a quanto? A menos, abre parênteses. E aqui é um problema do Excel. Só o Excel que precisa fazer isso aqui. Então, eu vou ter que botar menos, abre parênteses, o valor de x elevado ao quadrado, fecha parênteses. Ou seja, estou fazendo menos o x ao quadrado. Então, para isso, eu preciso sim, né? Eu preciso fazer dessa forma. Ah, dividido por 2, né? Aqui esqueci do dividido por 2. Dividido por 2, né? Então, tá aqui. O que eu programei aqui? Eu programei exatamente o que está aqui. Menos x ao quadrado dividido por 2. E tem que usar isso, porque se você não fizer não botar esse parênteses, o Excel faz errado. E é o único que faz errado, tá? Você tem que usar esse parênteses. Se fosse do Google não precisava e nem no Silab precisa, mas o Excel é o único que precisa desse parênteses aqui, ó. Tá? Tem que pôr. Bom, então tá. Eu arrasto. E tá aqui. Então, o que eu tenho? Esses valores aqui são os valores da função calculados para os respectivos x. Tá? E aí, então, novamente, nós vamos aplicar a regra do trapézio. Eu vou pegar a regra do trapézio aqui. Trouxe para nós fazermos né, para nós termos a fórmula na nossa frente. Não veio? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Color. Vamos levar para lá. Ah, não pode bater na parede. Ah, tá. Então, voltando aqui. Vamos botar aqui a integral. Como é que fica? Então, é h sobre 2. Quanto vale o h? Né? Quanto vale o h? Então, o h é... O h, este valor aqui, dividido por 2, vezes o y0, este valor aqui, mais 2 vezes. 2 vezes quem? A soma, tá? Quem? Deste valor aqui até o 19. Por que eu vou até o 19 e não vou até o 20? Só um minutinho. Então, por que eu vou até o 19? Porque é até o n-1 mais o n20. E aí, então, nós temos aplicado a regra do trapézio, né? Vamos ver aqui. Ó, o h dividido por 2 mais o y0 primeiro, mais 2 vezes a soma. Eu começo na linha 1 e vou até a linha 19, né? Ou seja, o n é 20, então é 20 menos 1, 19. Mais o y0. O y0, então dei o enter, deu 2,3794. Tá. Então tá, resolvida a integral. Então, nós havíamos nos proposto a resolver esta integral aqui e nós, então, a resolvemos e o resultado dela está aqui. E essa é uma integral que lá no cálculo 2 nós não tínhamos condições de resolver. Não tínhamos metodologias, não tínhamos tabela para isso. Tá? Por mais que ela possa ser bem inofensiva, alguém diz, mas se eu fizesse u igual a x ao quadrado sobre 2, né, o meu du seria menos x dx. Isso aqui não tenho para fazer, por exemplo, a substituição. E eu também não tenho as condições necessárias para resolver ela, por exemplo, por partes.
Ô, senhor, tem que fazer vezes a constante que ficou lá? Eu vou voltar lá já. Então, resolvida a integral, nós vamos então voltar lá para o PowerPoint para ver o que aconteceu lá. Então, lá aqui no PowerPoint, na apresentação, então, temos isso. Aqui está o passo a passo, explicando como foi feito tudo. E aqui o passo a passo. E o 2.37947. Tá? Tá. Bom, só que isso aqui é o valor da integral. Né? Mas nós estamos resolvendo aqui a integral inicial, nosso problema ele é multiplicado pela constante 1 sobre raiz de 2π. Dessa maneira, como a integral vale 2.37947, nós vamos multiplicar este valor por 1 sobre raiz de 2π. E na hora de fazer essa multiplicação, nós encontramos 0.949. E aí nós temos este valor aqui, muito próximo de quem? O nosso bom e velho 95. Tá? E aí, então, este resultado mostra, por exemplo, quando vocês calculam intervalos de confiança, por que quando vocês estão considerando que a distribuição segue uma normal padrão, você está usando o 1.96. Você usa como esse valor constante de 1.96 lá, porque ele vai te garantir uma área de 0,95. Isso, então, quem te dá é a integração. Isso aqui é usado lá na estatística. Toda vez que você tem que fazer trabalhos com intervalos de confiança, né, você está tratando você tem uma integral, você tem essa integral embutida. Toda vez que você tem uma normal padrão e você está consultando aquela tabela, a tabela normal, se é a tabela da distribuição de students, a outra distribuição, né, ela tem uma fórmula bem nada amistosa, por sinal. Ou a tabela F também, que a distribuição também tem uma fórmula nada amistosa, a integração delas é complicada. Então, aquela tabela, né, você obtém aqueles valores da tabela a partir da integração numérica. Bom. A regra do trapézio é a mesma regra de Newton-Cotes? Eu acho que sim, é a mesma regra. Eu estava vendo um vídeo hoje, só que daí ele pede a segunda derivada, né? Mas como tem funções que é complicado derivar. Sim, é que essa regra ela é uma regra de primeira ordem, que quer dizer o seguinte, que eu tenho uma interpolação linear. Tudo que for envolvido, se a ideia básica é uma interpolação linear, como a gente fez, ela é uma regra do trapézio. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá, obrigado. Bom, existe uma outra situação, que é essa. Né? Que a gente aplica a integral. E a situação onde nós não conhecemos a expressão. Não existe uma fórmula. Eu posso calcular uma integral sem ter a fórmula de integração? Pode acontecer. Lá em topografia, vocês calculam áreas, né? E vocês têm fórmulas para calcular áreas. E uma delas tem o mesmo nome de uma técnica de integração que a gente vai ver hoje. A fórmula de Simpson. Né? A mesma coisa. Ele só simplesmente pegou a fórmula de Simpson e adaptou para aquele problema de calcular área em topografia. Aqui eu vou calcular a área dessa seção sem precisar ter uma fórmula. Sem precisar conhecer a fórmula a fórmula da função. Tá. Vamos adiante. Então, o que acontece? Se eu pego aqui o meu gráfico, esse gráfico aqui ele é bem explicativo. Eu tenho a profundidade e aqui eu tenho a distância, né? Eu tenho daqui até aqui. Eu tenho 20 metros de largura, né? O meu canal tem 20 metros e eu quero medir, então, a área dessa seção. Então, o que eu vejo? O meu H
né? A distância entre cada ponto é 2. Então, meu H é 2. Né? Se eu contar aqui, eu vou ver que eu dividi em 10 seções. Né? Ou seja, eu dividi em 10 seções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu dividi em 10 subintervalos. Então, se eu dividir em 10 subintervalos, o meu H é 2. Certo? E aí, então, o que eu fiz aqui? Aqui nesse canto, eu tabulei distância e profundidade. Então, o que é distância zero? Eu estou olhando aqui. A distância é zero e minha profundidade é zero. Então, distância 2. Minha profundidade é 1,8. Distância 4. Minha profundidade é 2. Distância 6. E assim por diante. Até chegar à distância 20. E a profundidade na distância 20 é 0. Tá? Como é que eu vou calcular a área? Como é que eu vou calcular essa área aqui? Eu vou usar a regra do trapézio para calcular essa área. A profundidade é uma função da distância. Ou seja, só que essa expressão aqui, não existe essa relação. Né? Não existe uma expressão para essa relação entre profundidade e distância. O que existe é aquela tabela. Então, a partir daquela tabela, eu posso, então, calcular essa integral aqui, que é a área. Então, eu vou precisar daquela tabela que eu mostrei no slide anterior para calcular essa integral usando a regra do trapézio. Ou seja, simplesmente eu vou adaptar a regra do trapézio àquela tabela e calculo. Certo? Então, nós estamos agora terminando a segunda live. E eu deixo, então, vocês pensando nisso enquanto a gente faz esse nosso intervalinho. E aí voltamos, então, na terceira live, às 9h15. Pode ser? Agora são 21h08. Então, vocês tentam resolver esse exercício e às 21h15 nós retornamos. Certo? Tá, tentem dar uma olhada nesse exercício e retomamos em seguida.